qual que é a minha proposta aqui? É trabalhar esse livro, um livrão, esse aqui, né? Christian Dunker, nosso querido Christian Dunker, acho que todo mundo conhece. Eu tive a chance de ser aluno dele na época da graduação lá na São Marcos. Esse livro ganhou, acho que o prêmio Jabuti, se eu não me engano, né? E esse é um livro que eu acho que é fundamental assim, para estudiosos de psicanálise. E nesses tempos sempre volta, né? Os questionamentos em relação à psicanálise, ciência, pseudociência, etc. Né? O pessoal fica se degladiando nisso. Que eu acho importante, claro, ter esse posicionamento em relação às ciências. E esse debate de ciência ou não é muito maior, né, o debate, porque fica naquela coisa, comparar a psicanálise com certas psicologias específicas e achar que a ciência se resume àquilo é ruim, né? A ciência é um espectro um pouco maior, bem maior. Mas nesse caso é pensar a psicanálise para os psicanalistas mesmo. Não estou aqui para falar muito a questão dessa posição em relação às outras disciplinas. É claro que vai passar por aí também, mas esse livro, olha só como é o subtítulo dele, né? Uma arqueologia das práticas de cura, psicoterapia e tratamento. Que no fim das contas é para chegar como é que a clínica psicanalítica se constituiu, como é que ela se formou, como é que ela se configurou. E ele faz assim literalmente uma arqueologia. Vai buscar lá nas catacumbas da história, então vai buscar em Ulisses, em Empédocles, vai lá, retoma Antígona, passa por, deixa eu ver aqui, Cura como cuidar de si, passa por Montaigne, passa por Descartes, passa por Kant, passa por Hegel, passa por Pinel, passa por Foucault, uma porrada de pensadores. E essa é a ideia mesmo, né, de poder trabalhar essas várias perspectivas até chegar na clínica psicanalítica, que chega, mas não significa que se encerrou, né? Um processo que continua em movimento. Boa noite, Márcio, boa noite, Elisete. Então, para começar aqui, eu vou falar da introdução, eu vou seguir assim, o que o texto mesmo mostra, capítulo a capítulo, e para não começar pelo capítulo 1, acho que é legal começar pela introdução, porque na introdução ele traz alguns questionamentos fundamentais, mas também ele vai mostrar ao que esse livro se propõe a responder e a investigar. É um livro muito amplo quando você pensa a estrutura e constituição da clínica psicanalítica. Se você buscar na literatura mundial, você tem trabalhos que falam sobre isso, mas ele adota um caminho específico. É um caminho... Eu não conheço outro livro que vá por essas vias e por isso acho que é bacana seguir, né, trazer um conteúdo aqui diferente do habitual e dessa arqueologia. Então, nessa introdução ele vai trazer as bases, assim, onde começa essa inquietação de querer falar sobre esse assunto, de responder esse assunto. E uma das primeiras coisas que ele coloca ali como um questionamento é o ponto se a psicanálise é uma forma de psicoterapia ou não. No dia a dia, o livro é o nome da live aqui, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, do Christian Dunker, uma arqueologia das práticas de cura, psicoterapia e tratamento. Né? Então ele começa com um questionamento: a psicanálise é uma forma de psicoterapia ou não? E na correria, no dia a dia, as pessoas falam isso: eu faço terapia, eu faço psicoterapia, eu faço análise. E muitas vezes toma como sendo tudo uma mesma coisa. Tem a famosa passagem assim, que o Caligares ele disse, né? Quando procuram para análise, ele oferece análise e psicanálise. E quando procuram para psicoterapia, ele oferece psicoterapia. E para algumas pessoas não tem diferença, para outras tem diferença, e quando o Caligares fala isso, eu acredito que ele põe uma diferença. Afinal, quem busca uma coisa, ele vai para um caminho, quem busca outra coisa vai para o outro caminho.
Não sei como é que vocês pensam isso. Existe, né, psicoterapia psicanalítica, mas a psicanálise, se você vai seguir pelo caminho do que é a formação da psicanálise, os objetivos clínicos da psicanálise, se você traz a dimensão do mal-estar que eu vou apresentar aqui para vocês, ela não vai trabalhar por aquela via de um alívio do sofrimento necessariamente que uma psicoterapia tem como um dos seus objetivos. A psicanálise ela pode ser terapêutica, mas não necessariamente ela é uma psicoterapia. Mas claro que essa minha resposta não é para ser considerada aqui como certa, porque ele gasta um livro inteiro, ou uma boa parte do livro, justamente dialogando se é ou não. Então aqui acho que é um primeiro ponto para colocar, já que a ideia desse seminário aqui é fazer um grupo de um estudo do livro aberto. Então eu vou seguir o livro, vou trazer a leitura que eu fiz, alguns trechos e deixar as perguntas. Então acho que a primeira pergunta muito legal para ficar, para quem é psicanalista, para quem é psicólogo, enfim, se a psicanálise é uma psicoterapia. A primeira coisa. E ele põe assim, independentemente da resposta, Freud tem um papel fundador e inaugural nas psicoterapias. Então, ainda que a psicanálise não seja uma psicoterapia para alguns, ainda que tenha lá o pessoal chamando a psicanálise de tão qualificada quanto a astrologia, que não é uma ciência, etc. Ainda que tenha essas queixas todas, uma coisa não dá para negar. O Freud tem um papel fundador e inaugural nas psicoterapias. A psicanálise tem um papel fundamental na existência das faculdades de psicologia, porque primeiro veio a psicanálise dentro dos cursos de filosofia, e aí então depois deriva a faculdade de psicologia. Se você pegar o DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é um manual psiquiátrico e que na versão atual, na 5TR, ela abomina a psicanálise em um certo sentido, né? Você não tem nada de psicanálise ali, mas as bases são psicanalíticas, as bases teóricas. Você tem o DSM como um manual descritivo e tinha-se ali nas primeiras edições a psicanálise fundamentando. Então, ainda que diga que a psicanálise não é uma psicoterapia, enfim, as psicoterapias têm ali como um dos fundadores que estabeleceu os certos parâmetros fundamentais foi o Freud. E aí tem um trecho que diz assim, antes de se tornar psicanalista, Freud era um clínico e um psicoterapeuta. E traz uma diferenciação importante, o que é um clínico e um psicoterapeuta. Então, primeiro bloquinho de assunto, passamos. Enxerga agora o bloquinho B de assunto. Fala Jennifer, Rose e outras pessoas. Então, o primeiro bloquinho chegamos. Agora, vamos para a parte B aqui para pensar. Diferença de um clínico e de um psicoterapeuta. Então, ele vai desenvolver ali esses dois conceitos. Eu não vou trazer tudo aqui, senão vai ficar uma leitura que não vai acabar nessa vida, né? Mas essa diferenciação, Daniel, boa noite, essa diferenciação do clínico e do psicoterapeuta é muito legal pela amarração que vem na sequência. Porque muitas vezes você fala, eu sou psicoterapeuta, eu sou clínico, tá? Mas o que é essa diferença pensando do ponto de vista histórico, né? Então ele põe assim, o clínico refere-se principalmente ao paciente e ao metódico exercício de observação, descrição e comparação de fenômenos. É um leitor de signos que forma o campo de uma semiologia e organiza uma diagnóstica de forma a justificar as escolhas de tratamento. Então veja que aqui está falando de uma coisa muito semelhante ao clínico como médico, inicialmente, né? Por quê? Porque ele está preocupado, voltando aqui, é o metódico exercício de observação, descrever o que está sendo observado, fazer a comparação do que está sendo observado com o estado anterior, com outros pacientes, né, a descrição dos fenômenos, do comparativo, fazer uma semiologia, analisar os signos que vão aparecer. Então tem esse trabalho que caracteriza mais o que é um clínico. E aí tem o psicoterapeuta, que diz o seguinte, o psicoterapeuta é alguém principalmente interessado na eficácia de sua ação. Então veja que ali o outro está preocupado mais como método em si,
e menos ele como pessoa ou clínico, mas o psicoterapeuta, veja só, é alguém principalmente interessado na eficácia de sua ação. Eficácia regulada pela avaliação subjetiva do próprio paciente e também do público que o acompanha. Para o clínico, as impressões subjetivas do paciente são irrelevantes. Então, podemos enxergar aqui que tem uma preocupação maior, parece, por parte do psicoterapeuta com o bem-estar do paciente, de como ele está se sentindo, né, dos que estão à sua volta ali, como estão se sentindo com isso, enquanto do clínico, uma coisa parece um pouco mais mecânica, né? É o que tem que ser feito e ponto final. Mas veja só que interessante aqui o ponto que, para nós, que é psicanalista, fica mais necessário de fazer essa reflexão. Diz assim, ó, mas ambos, tanto o clínico quanto o psicoterapeuta, diz o seguinte: são especialistas na arte da inversão da expertise. Ou seja, eles são especialistas na arte de desqualificar o saber do paciente. Então veja, ainda que o psicoterapeuta tenha essa preocupação com o paciente, uma preocupação com o bem-estar do paciente, o paciente se sentir bem, e o clínico não tenha tanto essa preocupação, é o sentir bem, mas assim, desde que o método seja seguido, apesar do psicoterapeuta parecer ser algo mais humano nesse sentido, nós temos, apesar disso, que os dois nessa turma, são especialistas em inverter a expertise, ou seja, desqualificar o saber do paciente. E claro, você desqualifica o saber do paciente e transfere o saber para o agente do tratamento. Percebem isso? Isso é muito importante de se pensar. Isso é uma diferença muito radical assim, na psicanálise, principalmente psicanálise lacaniana, freudiana, que existe um saber por parte do paciente, esse saber tem que estar ali, né? O paciente que tem o saber de si, que tem a verdade de si, que vai, justamente ele que pode falar sobre isso. E quando você pega no modelo médico, você tem aquilo, você vai no médico, você fala, olha, eu tenho essas coisas aqui. O que eu sou, o que eu tenho? Você é isso, 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 você tem isso, isso, isso. Então tem a transferência de saber, quem vai saber disso é o médico, é o psicólogo, o psiquiatra, e não o paciente. Bom, então esse tipo de transferência na psicanálise evitamos. É claro que as pessoas chegam na clínica nesse formato, aí, nessa posição. Tanto se você pega o Lacan, quando fala de transferência, ele fala de transferência de saber e ele traz a noção de sujeito suposto saber. A gente poderia pensar da seguinte maneira: a pessoa chega numa clínica para fazer ali uma psicanálise, ela tem lá o seu sofrimento e ela não quer saber do seu sofrimento. É aquela coisa assim, sabe? Assim, sabe que você está ferrado financeiramente, não quero nem olhar minhas contas. Você está ferrado de saúde, não vou nem no médico para não ter que saber o que eu tenho. Se eu não souber o que eu tenho, eu não morro de alguma coisa específica. E nós lidamos assim, né? A neurose lida assim com as coisas. Não quero saber do que me divide, não quero saber do que eu sofro. E chega numa análise justamente assim, bom, deixa eu transferir para o analista o saber, ó, você saiba de mim, fala aí sobre mim, por favor, porque eu não quero saber. Guarde para você de preferência. Inclusive, né, o Cazuza ele fala, eu vou pagar a conta do analista para nunca mais precisar saber quem eu sou. Eu sempre achei um duplo sentido aí, né? Você vai pagar a conta do analista para não precisar ir mais, ó, paguei, quitei a dívida, tchau. Ou vou pagar o analista para justamente transferir o saber para ele. Eu não tenho que saber quem sou eu, você tem que saber quem sou eu. Então, num certo sentido, dá para perceber que a transferência de saber é meio que automático no encontro do humano com um outro que supostamente sabe mais do que ele. Ok, sobre determinada coisa. Mas enquanto a psicoterapia, o psicoterapeuta e o clínico ocupam esse lugar de receber essa transferência de saber e falar daí, na psicanálise justamente aí que não vai caminhar, que é isso que o Lacan, um dos pontos que o Lacan tanto lutou, mostrou na ética da psicanálise, seminário 7, foi fazendo isso diversas vezes,
para que esse saber que é deslocado para o analista, por parte do paciente, apareça o desejo de saber. Então, a questão de criar um desejo de análise ali, produzir um desejo de análise, é justamente um desejo de querer saber sobre o seu sintoma. Só que essa operação só é possível porque tem não quero saber de mim, eu vou até um psicanalista, eu desloco para ele ali, transfiro para ele o saiba de mim, e é justamente uma operação que acontece com o analista, né, na escuta e na sua intervenção, que vai poder produzir ali, nesse encontro analítico, o desejo de saber. E aí sim é possível uma análise caminhar. Então, ou seja, saber não está no paciente. No caso do clínico, o clínico é um representante impessoal do saber. No caso da psicoterapia, o psicoterapeuta ele é o agente direto do saber. Isso aí, quem já pegou o Lacan ali no seminário 17, dos discursos, dá para enxergar que você tem, parece, né, pelo menos nesse comecinho aqui, o discurso do mestre, nessa posição do agente direto, aquele que sabe, e você tem o discurso universitário, que é o representante impessoal desse saber. Mas esse é assunto para ser desenvolvido aqui ao longo das nossas investigações do livro. Bom, veja só que interessante, tanto é essa questão desse lugar de saber, de deter para si, o que ele traz aqui, uma estratégia de poder do Benjamin Hirsch, que é o fundador da psiquiatria. Olha o que ele fala na relação com o paciente. Veja só a recomendação. Presta atenção nisso. Recomendações para encontrar-se com o paciente. Olhos nos olhos até desconcentrá-lo. Há chaves nos olhos. Um segundo meio de fazê-lo obedecer é através da voz. Obedecer através da voz. Em seguida, o semblante deve ajustar-se ao estado da mente e à conduta do paciente. Então, isso aqui você encontra no livro chamado Segredos da Alma, uma história sociocultural da psicanálise. O autor é o Zaretsky. Então, se você quiser saber dessa citação em mais detalhes, está nesse livro, Segredos da Alma. Então, só para vocês enxergarem que quando você fala de clínica, de psicoterapia, tem a questão do exercício de poder, estratégias de poder, que isso foi muito bem apontado por Foucault, quando ele localiza ali a psicanálise como a serviço da manutenção do poder da família, de reajustar o paciente para ele voltar para o seio da família, ali docilizado, e que ele até enxerga que o Freud parece que vai para alguma coisa subversiva, mas que no fim das contas ele permanece nesse lugar de docilização, os pós-freudianos nesse mesmo caminho, mas ele faz uma ressalva que o Lacan é aquele que vai justamente ir para um outro caminho, não é para docilização de forma alguma. Tem toda uma questão com relação ao poder. Essa discussão com relação ao poder, você também encontra no seminário 1 do Lacan. Tem lá uma discussão, eu lembro agora se é o Hippolyte, ele está discutindo com alguém que fala, né, que traz uma ideia de que o Freud ali como clínico tem exercício do poder, né, o poder está no analista. E aí o Lacan rebate de algumas formas e coloca a própria posição do analista de atenção flutuante e o paciente na livre associação justamente mostra que não existe ali nenhum tipo de poder sendo exercido, a não ser os significantes mestres que aparecem ali na livre associação, porque a associação livre não é livre coisa nenhuma, porque gira em torno de certos pontos específicos. Mas coisa legal para se pensar. Então pensar no clínico, o psicoterapeuta, a relação com o poder e a psicanálise, justamente saindo desse lugar. Então aqui é uma das partes. Isso tudo, gente, é a introdução só. Só para colocar o cenário para a gente aqui, então fechamos o bloquinho C de assuntos. E veja só, seguindo, Freud, então vamos pensar no bloquinho C. Freud se refere à psicanálise como terapia, como método de tratamento e como cura. E ele vai justamente
percorrer esses conceitos, terapia, método de tratamento, acho que mais tranquilo, e a questão da cura. E ele vai problematizar a noção de terapia, tratamento, cura ao longo do livro, e obviamente aqui é só umas pinceladas para pensar algumas coisas. Mas ele traz uma questão nessa introdução que é: por que se usa pouco terapia e cura em psicanálise? Essas são questões importantes. As pessoas perguntam assim: eu vou ficar curado? A psicanálise cura alguma coisa? É possível curar? Quando a pessoa termina uma análise, ela está curada? Bom, respondendo à primeira questão, que é por que se usa pouco, a primeira parte da questão, melhor dizendo, por que se usa pouco terapia e cura, terapia em psicanálise? Então ele põe a autonomização da psicoterapia como uma prática depende da formação em psicologia ou psiquiatria. Então, quando você fala de psicoterapia, você está falando de um psicólogo ou de um psiquiatra. Ai, peraí, balancei aqui os negócios que vai depois para a edição. Então, quando você fala da psicoterapia, psi ou é psiquiatra ou é psicólogo, e que depende de uma formação em psicologia ou em psiquiatria. Que lembrando aqui, lá no passado, você teve, né, no início da psicanálise, só os médicos podiam fazer ali exercer a psicanálise. Depois, muitos anos, você tem ali a necessidade de ter uma formação em algum curso superior, seja em psicologia principalmente. Você tinha lá a pessoa que fazia direito, letras, enfim, medicina, que podia fazer a formação em psicanálise. E aí você tem, né, a coisa foi ficando mais à vontade ao ponto de hoje chegar no absurdo. Eu estava até conversando com um amigo meu, não sei se ele está online aí, mas a gente conversou esse fim de semana, que ele tem uma escola de formação em psicanálise, que nessa escola são 2 anos de teoria, 1 ano de prática clínica supervisionada. É necessário ter um curso superior, isso é o mínimo, né? Assim. E ele falou assim: Saulo, as pessoas entram em contato, quando eu falo que são 3 anos, as pessoas desistem, nem querem. Por quê? Porque viu lá no Facebook, torne-se um psicanalista em 6 meses, com um curso virtual, completamente virtual. Então, assim, é uma pena, né? Porque esse tipo de formação é completamente equivocada e tem muitos riscos. Não que uma formação de 3 anos garanta que vai ser um profissional excelente, né? Uma escuta excelente. Mas os riscos são diminuídos, a questão ética é diferente, tem uma responsabilidade maior na formação. E ele fala assim, a quantidade de pessoas que, para que eu vou fazer um curso presencial por 3 anos, eu posso fazer um de 6 meses e falar que sou psicanalista, né? Já vi, às vezes aparece, é uma porcaria, porque eu pesquiso para justamente ter uma leitura crítica e depois o algoritmo fica mandando cursos assim. E já vi coisas do tipo, aumente sua renda, vire psicanalista, faça formação em psicanálise. E é assim, se você vai estudar psicanálise mesmo, você vai fazer uma formação, você vai sacar que se seu objetivo é fazer uma renda extra, isso não sustenta um desejo de ser analista e de escutar alguém. Mas enfim, isso é assunto para muitas segundas-feiras que eu vou aparecer aqui falando sobre estrutura e constituição da clínica psicanalítica. Gente, perguntas, eu vi que tem umas perguntas que apareceram, vocês podem mandar lá no meu Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi, ou você pode mandar no inbox do Instagram, ou deixar no comentário do vídeo, tá? Eu vi que umas perguntas que apareceram aí são perguntas que eu já falei em outros vídeos, aí eu indico lá. Bom, além disso, né, quando você fala agora de cura, eu falei de psicoterapia, cura, agora o lance da cura. Quando a cura soa demasiadamente clínica e associa-se à ideia de cura como remoção de sintomas e o retorno à saúde. Quando você fala de cura, você tem que ter, primeira coisa, um modelo de saúde. Porque é assim, bom, o que é estar curado? Você tem lá o órgão perfeito, saudável. Ok. Então, se você adoeceu, você saiu daquela normalidade da saúde do órgão
o silêncio dos órgãos. Você saiu daquilo e aí depois, após a aplicação de uma terapêutica, e é possível você retornar àquele estado de saúde, aquele estado normal. E mesmo na medicina isso é complicado de dizer sobre o que é a saúde, o silêncio dos órgãos, né? Você tem Canguilhem falando sobre isso, enfim. E depois teve todo um trabalho de tentar trazer isso para o campo da psicologia, da psiquiatria, enfim. E é muito difícil você dizer assim, o que é o que é saúde, o que é uma mente saudável. Falar em doença mental é um erro, né? Como é que você vai ter uma doença da mente? Você teria que ter esse estado normal, saudável, e aí você tem que ter o adoecimento e depois a cura te devolve para esse lugar de saúde. Agora o problema é assim, onde está essa definição? Onde está a definição e a clareza disso? Então, quando você fala de cura, traz essa noção de remoção de sintoma, retorno à saúde, e também, você fala de cura, se associa, ele coloca lá a termos mágicos, religiosos, né? Sessão de cura e libertação. Vai ter lá esse fim de semana, lá onde eu vou, no grupo tal, vai ter cura e libertação. Bom, ainda assim, ele vai trazer muito na esteira da questão do poder, e ele traz que ambas essas ideias de ter essa formação, a questão da psicoterapia, a questão do poder, a questão da cura, ele traz essa ideia de um exercício de poder. Porque imagina, ser alguém que consegue curar o outro. Olha que petulância, né? Eu sou um psicanalista que posso curar você. Sou um psicólogo que posso curar você do seu sofrimento. É se colocar num lugar ilusório, mágico, né, divino, e não é essa a proposta. E é justamente isso, ele coloca esse tipo de poder é justamente o que a psicanálise tem que recusar. Qualquer possibilidade assim, de convidar, assumo o poder aqui, nesse sentido da clínica, nesse sentido de você ser aquele que é o agente da cura, qualquer tipo de convite desse para um psicanalista vai ser recusado, se de fato a pessoa está dentro de uma ética da psicanálise. Porque você querer entrar nesse lugar de curandeiro, até a música do Djavan, um santeiro, milagreiro, bem nesse caminho aí dessa cura mágica. Bom, ele traz assim, apesar disso, seguindo aqui, ele diz o seguinte, né, ó. A cura é também a cura das ambições de se curar de tudo. Olha que bacana isso. Talvez a única cura que a psicanálise possa propor a fazer é curar a pessoa das ambições de se curar de tudo. Aí, beleza. Que é justamente isso. Quem trabalha com a clínica, quem é psicanalista, quem faz análise, enfim, sabe que a análise é esse percurso. É esse percurso de constatar, experienciar de que não é possível se curar de tudo. Então, se a cura, a gente pode pensar, a cura em psicanálise é a cura da ambição de se curar de tudo. Aí dá para fazer uma coisa mais dentro da perspectiva psicanalítica. Bom. Seguindo mais um pouco, aqui, pronto. Então, esse foi o bloquinho C, para pensar nessas reflexões. Tudo que eu estou falando aqui, gente, é muito menos para explicar e muito mais para convidar para estudar. Mais uma vez, boa parte do que eu estou falando são coisas aqui desse livro, do Christian Dunker, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica. Eu estou fazendo comentários da introdução, porque eu vou seguir esse livro de segunda-feira aqui, fazendo estudo dele. Articulando, o que está lá, tem coisas que não está lá, que eu falei aqui, mas eu estou tentando seguir assim, a espinha dorsal dele e trazer os complementos a partir daí. Então, pensando agora no ponto D do nosso estudo aqui, veja só. Falando, é um trecho, é um subtítulo chamado assim,
vão ficar o quê? Deixa eu ver que não dá para enxergar aqui o... Vão ficar gravadas. Vão ficar gravadas assim. Eu estou gravando tanto aqui, mas aqui às vezes dá erro, mas ali está gravando também. Então, vai ficar liberado no final, mas ele também está salvo caso de algum problema. Então veja só. O D, o subtítulo é Espaço, Lugar e Posição. Então ele põe assim, ó, aqueles que pretendem estudar a arqueologia da psicanálise encontram uma dificuldade, a definição do seu objeto. É claro, mais uma vez, assim, o que está sendo trazido no livro, obviamente você já escutou sobre o que é objeto na psicanálise em vários outros livros, em várias outras perspectivas dentro da psicanálise, mas ele traz um ponto específico porque ele está delimitando qual que é o caminho que ele quer investigar. Que esse negócio, vai fazer uma pesquisa, você vai escrever um livro, você vai escrever um TCC, você justamente vai pegar um assunto, ó, sabe esse assunto? Eu vou falar disso aqui, ó. Eu não vou falar de tudo. Você sabe que a pessoa não vai falar de nada quando ela diz que vai falar de tudo. Vou falar de todas as coisas. Você fala, puta, não vai falar de nada. Agora, ó, vou falar disso aqui, ó, aí beleza, aí dá pra falar alguma coisa. Porque quem fala de tudo, sabe de tudo, são os gurus que fazem curas, enfim, isso é aquela coisa que é na nossa proposta aqui. Mas em aulas, eu vou falar que ele traz o xamã, ele traz esse efeito, né, o pessoal do magnetismo, tudo isso ele vai passar. Eu vou contar aqui para vocês, é muito legal como isso tudo deixa marcas, né? A gente tem a psicanálise aqui, estabelecida, mas ela tem uma história, ela tem o seu sintoma. Tá? Um dos sintomas da psicanálise é a hipnose. A psicanálise, ela vem ali o início ali, Freud, a hipnose está muito forte, o Freud sabe-se lá por quê, o verdadeiro motivo dele parar de usar a hipnose, mas sempre que ela entra em crise de algum sentido, a hipnose volta a aparecer com força, assim, olha, hipnose. Tem aqueles que falam que a psicanálise é o sintoma das psicologias, da psiquiatria, dos psis, das psicoterapias, talvez. Mas isso é uma construção, isso é um chute aqui, né? Isso não é uma garantia. Bom, espaço, lugar e posição, vamos lá. Então ele coloca, aqui nesse livro, o objeto é a prática psicanalítica. Para falar sobre prática psicanalítica, ele põe assim, 3 perspectivas para pensar essa questão. Fala de certas traduções. Ele põe assim, ó. Na primeira, Foucault mostrou que toda prática pode ser pensada em descontinuidade com práticas que a antecederam e a tornaram possível. É uma prática como descontinuidade. Será que a psicanálise vem como uma descontinuidade do que tinha até então? É isso que, por exemplo, quando você lê ali o Alfredo Eisenstein, a leitura que ele faz do Lacan, é uma leitura, pelo menos o que eu enxergo e tenho estudado, mas ainda tenho que pensar sobre isso, mas tem algo aí de uma descontinuidade em relação do Lacan em relação ao próprio Freud. É muito legal, o exercício que o Alfredo faz é muito interessante, muito rigoroso, porque nós falamos um monte de coisa assim, porque aqui o Lacan fala e o Freud falou, aí você fala assim, tá, mas onde que o Freud falou isso? Não, falou lá em algum lugar, e o Lacan então o Lacan falou em algum lugar, o Freud foi em algum lugar, e aí nesses lugares todos, né, um lugar aqui, um lugar ali, mas aonde está? E ele tem um trabalho assim sistemático de 40 anos de falar assim, não, isso aqui que o Lacan está falando, ele está criticando o Freud, aqui tem uma ruptura. Então você tem descontinuidades se você pegar o Lacan em relação ao Freud, por exemplo. Bom, sendo assim, ainda nesse tópico A do espaço, lugar e posição, o que teve de ser perdido, sendo assim, o que teve de ser perdido um corte radical para que determinada prática adquira autonomia, legitimidade ou visibilidade? Então, isso não está no livro, mas eu pensei aqui, numa das leituras possíveis, né, o que traz ali um corte em relação ao que se tinha até então, que clama para uma nova clínica, para um outro modelo de clínica. E uma coisa bacana de você pensar
é o Marquês de Sade. Eu já falei isso em algumas lives do passado, e uma das leituras que é feita, tem um texto chamado, depois procurem, é um texto muito legal, do Zélico Loparic, chamado É Dizível o Inconsciente? É dizível o inconsciente? O que ele traz ali? Ele vai trazer uma série de coisas, né? Ele vai partir ali do Marquês de Sade, vai entrar no Freud e desemboca no Winnicott, porque o Loparic funda ali o centro Winnicott, ele faz o crossover Winnicott-Heidegger, então ele vai seguir por esse caminho, mas eu não vou seguir tudo isso, eu vou parar antes, porque é justamente um ponto que tem logo no começo, falando sobre a questão do Marquês de Sade dizer o indizível, representar o irrepresentável. E de forma muito genérica, a gente pode pensar, e até hoje, assim, em vários lugares, as pessoas não terem representação mental de certas coisas, de certas palavras, nem nomear. Vamos dar nome às coisas de forma correta aqui. Por exemplo, a questão de falar sobre o sexo, sobre desejos, sobre fantasia, sobre a prática sexual, que até tempos atrás as pessoas não falavam sobre isso. E até hoje tem lugares que até hoje as pessoas fazem assim, então eles coisaram lá, né? Então fez, né, eles estavam ali o quê? Não, então sabe? E não descreve o que é. E aí você pega o Marquês de Sade, ele foi aquele que escreveu, não foi o único, obviamente, mas dos libertinos ele é o mais famoso, né? Mas ele escreveu aquilo que as pessoas nem sequer podiam imaginar. Se você pegar ali a história da sexualidade ou coisas do tipo, você pega dados históricos, relatos históricos, por exemplo, a mulher ia para a noite de núpcias, nem sabia o que ia ter ali. A mãe contava o que ia ter, ia descobrir ali, e você tinha também aquela prática na burguesia de cobrir o corpo da mulher, colocar só um furinho ali. Tem aquela série do Netflix daquela moça judia, muito legal, essa série bonita pra caramba, esqueci o nome agora, Nada Ortodoxa, né? Assista Nada Ortodoxa, por exemplo, que tem no Netflix, que é aquela coisa, ninguém nomeia, é coberto, ninguém fala, e fica só aquele grande nada ali. E chega o Marquês de Sade nomeando as coisas. Se você pegar a filosofia na alcova, eu já fiz aqui lives falando filosofia na alcova, você pegar ali, ele descreve exatamente termos, os genitais, as práticas, os vários tipos de prática, e as pessoas da burguesia europeia começam a ter acesso a esse material e começam a nomear e pensar o que era impensável até então. Então começa esse pensamento, começa a saber disso, começa ali a horrorizar e ao mesmo tempo excitar. Foi um efeito parecido, guardado as devidas proporções, com 50 Tons de Cinza, que quando foi lançado causou um alvoroço. Você tinha ali, né, apareceu muito esse tema na clínica, mulheres que nem sabiam ou tinham esquecido como elas se referiam mesmo na época, desse tesão que sentiram quando leram aquilo ali. E ali despertou uma série de coisas, não conseguia parar de sentir aquilo. Eu atendi muitas pessoas quando lançou ali o 50 Tons de Cinza, que vinham assim, eu não sei o que fazer com esse tesão. Não, já chegou a falar dessa forma, claro, assim, mas pessoas dizendo diretamente. Então o Marquês de Sade, ele causa esse efeito na população, aí vai ser preso e os livros são proibidos, ele continua a escrever, enfim. Vai ser necessário que a palavra solta, quem soltou a palavra ele foi Marquês de Sade, vai precisar que alguém amarre essa palavra e tranque essa palavra. E esse negócio de trancar a palavra, que agora foi dita, ela vai retornar. E se ela não retornar diretamente, ela vai se deslocar para uma outra. Pronto, você tem o cenário para o Zeitgeist necessário para que aparecesse ali um Freud. Então a gente pode pensar como uma especulação, que é uma brincadeira provocativa, né? Claro que precisa de um estudo mais a fundo nisso, mas só para pensar. Quem tiver interesse vai lá atrás desse texto, É Dizível o Inconsciente, e para poder talvez chegar nisso, né? Chegar nessa necessidade de um Freud ele que fala da palavra recalcada e do sintoma que disso deriva. Bom, e é interessante aqui, até peguei um trecho, isso não está lá no
Christian, mas é uma notinha que eu estou acrescentando aqui. Então, assim, esse sexual do Sade descrito foi esse sexual do Freud. Então, toda a clínica psicanalítica inicial se monta a partir daí. Tem toda uma questão em Freud do proibido. Então, você tem a questão do proibido, o proibido do complexo de Édipo, né? A questão do transar, do desejo incestuoso, do sexo incestuoso, do parricídio, não pode matar o pai, não pode se casar, transar com a mãe. Todas essas coisas que o Freud escreve, ele pensa uma clínica a partir do proibido. Um proibido que aqui eu só especulei a partir de um texto, que esse proibido foi enunciado pelo Marquês de Sade. Falar sobre essas coisas todas, assim. Quem nunca leu Filosofia da Alcova, leia. Sensacional. Mas o Freud escreve toda uma teoria em cima do que é o proibido. Inclusive a ideia dele, né, de sujeito, do humano, da civilização, inicia com o assassinato. Né, o assassinato em totem tabu. Toda a questão gira em torno do sexo, da interdição do incesto e do assassinato do pai. Né? Então é interessante isso. Só que a psicanálise não pode ficar aí. Só aí. Porque se ela fica aí, ela fica naquela coisa do que é o homem, do que é a mulher. O homem se configura assim, a mulher se configura assado. O Édipo do homem é o Édipo mais simples, o Édipo da mulher é o Édipo invertido, não, é o Édipo mais complicado, porque dá 2 voltas. Você tem o Édipo invertido. Então, você traz uma série de coisas que tentam, e aí o Foucault está corretíssimo nesse sentido. Aliás, quem é o senhor pode dizer que ele está correto, né? Mas o Foucault faz uma leitura que a gente pode pensar aqui, que justamente acaba colocando dentro de normalizações. Vamos lá, isso aqui é assim, isso é assim, isso é assado. O Lacan, por sua vez, por isso que eu falei na hipótese de uma descontinuidade, ele vai atravessar, isso é muito importante, do que é o proibido para o campo do impossível. Se você for pensar bem, a questão não é que é proibido você se casar com a sua mãe, o desejo o incestuoso. A questão não é essa. Também é perturbadora a questão, obviamente. Mas a questão é o querer fazer um com o outro. Porque nós somos seres desamparados e queremos um outro que garanta que vai acabar com o nosso desamparo e vai dar uma consistência, uma garantia de futuro. Então, é muito mais fazer um com o outro. Por isso que eu postei hoje, fiz uma postagem no Instagram, eu coloquei 1 menos A, que o Lacan desenvolve isso no seminário 16. Né? O 1 menos A. Que ele coloca assim, o Lacan então ele vai passar para esse outro aspecto do impossível. É impossível fazer esse é impossível essa unidade, algo sempre se perde. Ao invés de falar de homem, de mulheres, do menino e da menina, o Édipo nesse sentido, em termos de corpo biológico, é muito mais modalidade de gozo, coisas diferentes. E sempre está falando ali em termos do que é homem, do que é a mulher, de estruturas clínicas, pensando justamente nessas possibilidades e impossibilidades de fazer esse um com o outro. Por exemplo, para começar, hoje é só o primeiro dia aqui. Ele diz assim, olha que bacana que o Lacan fala no seminário 16. Ele diz, saber sobre a função, verdade menos saber, deve dar-nos a verdade sobre o saber. Então, assim, saber sobre a função, verdade menos saber, vai dar a verdade sobre o saber. Porque nós achamos que é possível saber ou alcançar uma verdade. E ele coloca justamente essa formulazinha aqui, verdade menos saber. Né? Então você tem uma verdade, mas dessa verdade eu menos sei, eu não sei toda ela, não tem como sabê-la. E é justamente não poder saber a verdade que revela o que é a verdade de um saber. Parece um trocadilho, você só está jogando palavras. Não, ele está dizendo o seguinte, quando você pensa no que seria a verdade, é possível alcançar a verdade? Se você pega, não é possível saber tudo, então é a verdade menos o saber. Beleza. Nesse sentido ele coloca agora,
Essa é a verdade de um saber, que é um saber sempre insuficiente. Essa é a posição que o Lacan vai colocar. Essa é uma posição que vai impossibilitar que seja um exercício de poder a psicanálise, diferentemente de outras propostas. Quem quiser saber... Aí ele fala mais um negocinho aqui, olha, ó, deixa eu só concluir aqui. Em algum lugar, nesse lugar que chamamos de inconsciente, enuncia-se uma verdade que tem a propriedade de nada podemos saber dela. Isso está no seminário 16, para quem quiser saber mais. Isso está no capítulo 13 do seminário 16, na lição 5 de março de 1968. 68. E o Lacan já está dizendo assim, ó, precisamos avançar na psicanálise. Nós estamos em 2023 e muitas vezes a gente está gastando tempo brigando lá, falando assim, a psicanálise é assim, não é assim. Claro que é importante isso. Mas a gente não pode esquecer que a psicanálise precisa avançar. Não dá para parar toda hora e dizer assim, não, realmente ela funciona. Não, vamos seguindo. Né? Vai seguindo. Bom, meu tempo está esgotado, então vou precisar parar aqui. Tem mais 2 tópicozinhos aqui, que ele traz a tradição marxista e também a questão da prática, né? Então, isso que eu estava falando agora para vocês se refere ao objeto, nesse caso, desse estudo, da prática psicanalítica. Então, essas lives aqui, esses seminários, esse estudo aberto, é justamente um estudo sobre a prática psicanalítica. Justamente por isso que eu estou aqui para falar disso. Mais uma vez lembrando, isso eu estou seguindo como referência o livro do Christian Dunker, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, uma arqueologia das práticas de cura, psicoterapia e tratamento. Certo? Se tudo der certo, vai acontecer todas as segundas-feiras, às 19 horas. Estarei em Brasília em outubro, sim, estarei lá. Em Brasília, eu estarei na Escola de Psicanálise de Brasília. Eu sei que eu vou participar de várias coisas lá, viu? Vou dar palestra, vou dar curso, participar de mesa redonda. Então, a frequência das lives semanal. Bom, vamos lá então. Eu vou precisar realmente interromper aqui porque eu tenho agora outro compromisso. E dura o tempo de uma sessão. Na verdade, a sessão não precisa durar 50 minutos, né? Ela tem um tempo lógico aqui. Pode ser que isso aconteça às vezes. Beleza, gente? Então, quem quiser saber mais, adquira o livro. Nem adianta me pedir PDF, que eu nem respondo, né? Quando o livro é esgotado, eu apoio pegar PDF. Agora, se o livro está à venda, comprar o livro, né? Mas é caro. É investimento. Investimento na nossa área. Então, boa noite para vocês. Semana que vem eu continuo. E aí eu vou seguir já para o próximo, né? Que é... A introdução acho que já está pincelada aqui. Eu vou para como é que chama? A Dúvida de Ulisses, capítulo 1. Tá bom? Boa noite para vocês, boa semana e até.